Meus irmãos, minhas irmãs, boa tarde. Que a paz de Jesus continue entre nós e assim possamos desfrutar de uma tarde maravilhosa. Não somente de muita paz, mas acima de tudo de muitas e ricas reflexões. O tema é que a casa nos propõe para conversarmos com vocês nesta tarde mostra-se particularmente tratado na codificação, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma referência bibliográfica. Inclusive o título desse capítulo 3 é exatamente este: há muitas moradas na casa do meu Pai. Quem pronunciou essas palavras? Jesus. Jesus, no derradeiro momento, antes da sua crucificação, junto ao seu apostolado, ele e os 12 apóstolos, profere uma série de lições de vida eterna. E nessa hora, entre outras lições, ele nos diz que há muitas moradas na casa do meu Pai, após anunciar a sua partida. A capacidade premonitória de Jesus dava-lhe a certeza de que ele iria viver o que viveu, a sua crucificação. Tudo conspirava contrariamente aos seus interesses. Mas tudo isso, ou nada disso, melhor dizendo, não foi suficientemente forte para roubar-lhe o ânimo, o desejo de nos ensinar. E ele nos ensina, e nos deixando, entre outras tantas lições, aquilo que nós costumamos denominar de o sermão do cenáculo. E é exatamente nesse sermão que ele nos adverte a respeito do tema da tarde de hoje. Há muitas moradas na casa do meu Pai. A doutrina espírita sendo convidada no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo a traduzir para nós essa lição de Jesus, ensina-nos que ela comporta dois entendimentos, poderia dizer assim. Poderíamos perfeitamente entender que a casa do Pai, a que se refere Jesus nessa hora, representa exatamente esse universo infinito, em que todos nós nos vemos situados. E as diversas casas dessa mesma morada, seria exatamente esse sem número, esse imensurável número de planetas que povoam esse mesmo universo. Bilhões e bilhões de moradas da casa do Pai. E segundo resposta à pergunta 55 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga ao mundo maior a respeito de que se nessas moradas existem habitantes, são habitadas, a espiritualidade responde que sim. E de repente alguém se levanta e faz a seguinte colocação: como é então que a ciência até hoje não descobriu vida em outras moradas da casa do Pai, em outros planetas? É que o homem nessa hora parte de um princípio totalmente errado. Ele parte do princípio da necessidade de existir água nesses diversos planetas que povoam a casa do meu Pai, no dizer de Jesus, exista água. Para que exista a vida, segundo eles, tem que existir água. Como eles não encontram água, conclui que não existe vida. Vem a espiritualidade amiga ensinando-nos que não somente o nosso corpo, esse amontoado de células que formam o nosso corpo físico, como de resto também o nosso envoltório perispiritual,
que serve-nos de elo de ligação entre o espírito que somos nós e esse corpo que nós estamos a ocupar momentaneamente, são formados de substâncias encontradas naquela morada da casa do Pai. Ou seja, em outras palavras, o corpo dos habitantes dessa morada da casa do Pai, chamada Terra, formado de substâncias encontradas nessa mesma morada, reclama por água como meio imprescindível de subsistência. Isso não quer dizer necessariamente que os habitantes das demais moradas da casa do Pai também necessitem de água como meio imprescindível de subsistência. Quando nós estudamos perispírito, acredito que vocês já ouviram pelo menos essa expressão, essa palavra. Entre outras coisas, nós aprendemos que, ao nos mudarmos de uma morada da casa do Pai para outra morada, por uma questão eminentemente de necessidade evolutiva nossa, trocamos também de perispírito, ou seja, vamos formar um novo perispírito com substâncias encontradas nessa nova casa do Pai, aonde nós vamos nos dirigir, que nos abrigará na próxima reencarnação. Ora, gente, diante de colocações postas de forma tão simplória diante de nós, fatalmente nós somos levados a concluir, com todo respeito a essas ideias acadêmicas, ao procurarem vida em determinados planetas a partir da existência ou não de água, não subsiste, não pode prevalecer. A água é imprescindível para a nossa natureza constitutiva, mas necessariamente não será prescindível sempre em relação aos demais habitantes das demais moradas da casa do Pai. Em resumo, a primeira lição que nós podemos tirar dessas palavras de Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai, poderia se referir ao universo, como sendo a casa do Pai, e as diversas moradas, os inúmeros, os infinitos mundos que populam nesse mesmo universo. Mas a espiritualidade amiga traz-nos também, nessa hora, uma nova interpretação sobre essas palavras de Jesus. Uma não exclui a outra. Porque Jesus, ele é tão abrangente na sua proposta de nos ensinar, que ele se torna, de certa forma, uma fonte inesgotável de informações. E nenhuma das informações, desde que estudadas à luz da doutrina espírita, mostram-se excludentes da outra. Muito pelo contrário, se completam. E em relação a essa segunda visão, a respeito dessas mesmas palavras, a espiritualidade ensina-nos que essas diversas moradas da casa do Pai podem significar também o estado de felicidade ou de infelicidade em que nós nos encontramos após o fenômeno da morte, como espíritos, ou seja, desencarnados, vivendo aquele período de erraticidade, que é aquele período que intermedia uma reencarnação e outra. Já vivemos múltiplos períodos de erraticidade. Vamos viver ainda mais outros tantos períodos de erraticidade. Porque haveremos de reencarnar ainda múltiplas e múltiplas vezes, como já o fizemos e voltaremos a fazer. Mas em que situação nos encontraremos nessa hora? Como eu estarei vivenciando esse novo período de erraticidade logo após o fenômeno da minha morte? Isso é o tipo de pergunta que somente nós temos a resposta. A propósito disso, me veio à memória um episódio que aconteceu conosco em nosso ambiente de trabalho profissional, onde uma jovem senhora, certa feita nos procurando em nossa sala, estava angustiada. E ela dizia naquele momento, sabedora da nossa condição de espírito, porque nessa hora o espiritismo socorre a todo mundo,
porque não existe nenhuma proposta filosófica doutrinária mais esclarecedora do que a doutrina espírita, especialmente quando se trata da vida espiritual, nos trazendo informes bastante esclarecedores, bastante contundentes, dissipadores de enigmas que populam a mente dos homens desde sempre. E ela estava vivenciando o enigma. Ela entra na sala e diz: Alexandre, eu vim conversar com você, eu estou muito angustiado. Eu perdi aquela que para mim era a segunda mãe, a minha segunda mãe. Onde é que ela se encontra agora? Em que situação ela se acha nesse momento? Eu disse: vamos primeiro sentar-se, acalme-se, sente-se, vamos conversar. Quer um copo d'água? Mandei servir um copo d'água a ela, porque a conversa tem que ter equilíbrio, para ter discernimento. Ela estava em desequilíbrio, ela não iria sequer compreender qualquer tipo de resposta que porventura me propusesse a dar-lhe naquele momento. Ela estava inacessível, por conseguinte, em função do desequilíbrio que ela vivia, em função da partida daquela que ela julgava ser a sua segunda mãe. Vamos logo corrigindo a primeira colocação que você fez. Nós não perdemos ninguém. A morte não existe. Então você disse que perdeu aquela que para você era a sua segunda mãe. Você não perdeu nada. Ela simplesmente foi morar em outra dimensão. Segundo, você me pergunta em que estado ela deve se encontrar nesse momento. Você tem muito e melhores condições de responder essa pergunta do que eu. Eu disse: como? Disse ela. Você daqui não é o espírito? Eu disse: sim, eu sou espírita, mas quem conviveu com ela foi você. Quem conviveu com ela foi você, não fui eu. Ao ponto de você atachá-la de sendo a sua segunda mãe. Então você conheceu ela de perto. Você pôde observar fatalmente como ela se comportava diante de determinadas circunstâncias da vida. O quanto ela utilizou-se da sua imensurável capacidade de amar. Como ela encarava a vida e como ela se comportava diante dessa mesma vida. A partir de resposta a perguntas como essas, nós somos levados a entender em que morada da casa do Pai ela se situa nessa hora. Ela se encontra nessa hora. Era uma pessoa que não desprezava as oportunidades que a vida nos oferece de fazer o bem. Era, que ótimo. Ela deve estar numa boa morada da casa do Pai, numa boa situação no mundo espiritual. Porque nós estamos definindo aqui agora, dia após dia, a elegermos a morada da casa do Pai que nos abrigará após a morte. Que plano no mundo espiritual eu haverei de me dirigir? Ou se preferirmos as palavras de Jesus, que morada da casa do Pai haverá de me abrigar após a minha desencarnação? Ninguém mais do que nós mesmos, desde que minimamente judiciosos, temos condições de trazer essa resposta para nós. Ninguém. O mundo maior, o mundo espiritual que assiste-nos, nos trazendo o que nós chamamos de codificação espírita, ensina-nos, entre outras coisas, em relação a essas diversas moradas da casa do Pai, que existem 5 categorias de moradas da casa do Pai. Ou seja, nem todas as moradas da casa do Pai se mostram idênticas uma à outra. Existem 5 situações ou 5 categorias. Isso não é uma classificação absoluta. Essa classificação trazida pelo mundo maior é muito mais em razão das nossas necessidades evolutivas de momento, dada a importância de compreendermos a lição, e muito menos de uma definição que é consagrada no mundo maior.
Porque nós, em razão do estágio evolutivo em que nós nos encontramos, ainda estamos muito afeitos a definições, a classificações, para podermos melhor entendermos uma lição. Quando alguém pergunta, por exemplo, essas diversas moradas da casa do Pai, ou seja, esses diversos planetas habitados que povoam o universo, eles se encontram todos na mesma condição, no mesmo estágio evolutivo. São situações idênticas para todos? Não. Aí a espiritualidade, para nos ensinar melhor, para melhor compreendermos, vem nos falar de 5 categorias. É uma necessidade nossa. Porque não existe uma faixa demarcatória nítida, precisa, para dizer, aqui começa uma determinada categoria e aqui termina uma nova categoria. Não. E obedecendo essas nossas necessidades de forma bastante relativa, a espiritualidade então ensina-nos dos mundos mais inferiores, ou seja, mais atrasados, aos mundos mais adiantados. A categoria mais inferior significa os chamados mundos primitivos. Os mundos primitivos são, por conseguinte, aqueles mundos que, na escala a nível de evolução, se mostram do degrau mais inferior dessa escada. É o primeiro degrau da escada. E se presta a nos abrigar nas nossas primeiras reencarnações. Em seguida, a categoria de mundo imediatamente superior aos mundos primitivos, nós temos a chamada categoria de mundos de expiação e provas, cuja a característica marcante desses mundos é a predominância do mal sobre o bem. A Terra se insere, no momento, nessa categoria de mundos de expiação e provas. É por isso que nós vemos a maldade sendo tão intensamente disseminada entre nós. Porque isso representa o nosso estágio evolutivo de momento, onde o mal tem predominância sobre o bem. A categoria imediatamente superior aos mundos de expiação e provas estão os chamados mundos de regeneração. Aí ainda teremos alguma coisa a expiar, é aí que nós vamos reabastecer de forças, vamos vivenciar um período como que podemos chamar de descanso, é a palavra utilizada pela espiritualidade amiga, aurindo forças no sentido de empreendermos novas investidas na proposta evolutiva que todos nós estamos inseridos. Criados simples e ignorantes, mas todos invariavelmente destinados à perfeição. Todos nós seremos espíritos puros um dia. A categoria imediatamente superior aos mundos de regeneração está exatamente a categoria dos mundos felizes, cuja característica marcante é a predominância do bem sobre o mal, o inverso da categoria de mundos de expiação e provas. Porque aí existe a predominância do bem sobre o mal. E, finalmente, os mundos divinais ou celestiais, onde habitam os espíritos que já atingiram a condição de espíritos puros. Todos nós um dia seremos habitantes dessa morada da casa do Pai, ou de uma morada da casa do Pai, inserida nessa categoria, mundos divinais ou celestiais. Aí desfrutaremos da felicidade na sua plenitude. A felicidade na sua plenitude. Cada categoria de mundo habitada constitui, em última análise, como sendo uma estação apropriada às necessidades evolutivas nossas de momento. Não é por acaso que nós estamos encarnados nessa morada da casa do Pai chamada Terra. É porque a Terra, enquanto morada da casa do Pai, oferece-nos as melhores condições a uma celeridade evolutiva, considerando as nossas necessidades evolutivas de momento e os nossos merecimentos. Ou seja, é aqui, exatamente aqui,
no mundo de expiação e provas como a terra, que nós dispomos os melhores meios para mais facilmente evoluirmos. Já viemos de mundos primitivos. E dentro desse processo evolutivo que nós estamos inseridos, todos indistintamente, vamos habitar essas 5 categorias de moradas da casa do Pai. Não necessariamente em todos os mundos, porque quando nós falamos em mundos primitivos, é preciso que nós entendamos que aí inseridos nessa categoria, existem bilhões e bilhões de moradas da casa do Pai. Como existem bilhões e bilhões de moradas na categoria de mundos de expiação e provas. E assim sucessivamente, bilhões e bilhões de mundos na categoria de mundos de regeneração. Passaremos por essas diversas categorias, por essas 5 categorias, mas não necessariamente por todos os mundos. Porque seria repetir uma lição que nós já fizemos, que nós já compreendemos, que nós já sabemos. Então não tem necessidade de repetirmos aquela lição. Poderemos eventualmente reencarnar numa morada da casa do Pai, que se encontra no estágio inferior a essa morada que nós estamos habitando no momento, em missão. Ou seja, numa próxima reencarnação, qualquer um de nós poderá, em missão, reencarnar no mundo primitivo. O exemplo mais marcante desse acontecimento prende-se a Jesus. Espírito puro, consequentemente habitante de uma morada da casa do Pai, chamada mundos divinais ou celestiais, e que veio para um mundo tão atrasado como o nosso, em missão. O verbo que se faz carne, no dizer do apóstolo João, e habita entre nós. E esse verbo em missão que se faz carne e habita entre nós, chama-se Jesus. Em missão, ele não tinha mais o que aprender aqui entre nós, muito pelo contrário, ele veio nos ensinar. Ora, se eu já estou na categoria de mundo de expiação e provas, eu já tenho condições de ensinar alguma coisa aos meus irmãos, embora que poucas coisas, em função do meu pequeno estágio evolutivo, mas aos meus irmãos que estão na condição de habitantes de mundos primitivos, numa próxima reencarnação, em missão, mas não em razão das minhas necessidades evolutivas de momento, porque essas necessidades evolutivas já foram cumpridas quando eu transitei em mundos primitivos. Então são estações apropriadas e que se caracterizam exatamente em razão da desmaterialização, ou seja, da menor densidade celular dos seus habitantes e com peso específico bem menor, a refletirem o avanço do estágio das suas conquistas morais mais ou menos adiantadas. Em outras palavras, à medida que nós formos evoluindo moralmente falando, não somente o nosso corpo, como também o nosso envoltório perispiritual, tornar-se-á mais rarefeito, mais etéreo, com a densidade molecular bem menor e, consequentemente, com peso específico bem menor também. Acompanhando essa evolução, as diversas moradas da casa do Pai também vão evoluindo, porque na natureza tudo evolui, tudo. Nada se encontra estagnado na natureza. Nós evoluímos e a matéria também evolui. Porque no caso de habitantes de um mundo primitivo, a matéria que reflete esse mundo primitivo é muito mais densa, muito mais compactada do que a matéria que nós encontramos nos mundos como os nossos, ou seja, mundo de expiação e provas. Essa mesma linha de raciocínio serve quando nós comparamos a Terra com o mundo de regeneração. Evolui o mundo materialmente falando, evolui os seus habitantes, moral e materialmente falando. É por isso que a espiritualidade nos ensina que cada morada da casa do Pai consiste, em última análise, uma estação apropriada
as nossas necessidades evolutivas de momento. E quando eu, de repente, ultrapasso o limite de aprendizado pertinente àquela morada da casa do Pai em que eu me encontro, eu me candidato, numa próxima reencarnação, a habitar uma morada da casa do Pai que se encontra numa categoria imediatamente superior. Em outras palavras, quando nós esgotarmos tudo aquilo que essa morada da casa do Pai, chamada Terra, que se encontra nessa categoria de mundo de expiação e provas, nós nos habilitaremos a reencarnar num mundo dessa feita, não mais de expiação e provas, porque em relação a esse mundo, nós já teremos conquistado todo o tipo de aprendizado possível. Vamos para uma estação mais apropriada, ou seja, uma categoria imediatamente superior, e no caso é um mundo de regeneração. Entretanto, meus irmãos, a farta literatura espírita tem nos trazido vastas informações, especialmente nas últimas décadas, nos dando conta de que a Terra, nesse terceiro milênio, em função dessa lei de Deus, que é a lei do progresso, onde tudo evolui, a Terra haverá de se transformar, ou seja, sair da condição de mundo de expiação e provas e, progredindo, ingressar na condição de mundo de regeneração. E nessa hora vivenciaremos dois processos migratórios. Esse momento é o que o espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, denominou de transição planetária. É um período de transição, onde a Terra está dando seus últimos suspiros, entre aspas, na condição de mundo de expiação e provas, e estará dando os primeiros passos na condição de mundo de regeneração. E para tanto, nesse primeiro processo migratório, já temos recepcionado o desembarque de irmãos nossos, mais adiantados do que nós, inicialmente no campo da intelectualidade, os chamados espíritos ídicos, fazendo referência à coloração da aura desses mesmos espíritos, de cor azulada. E mais recentemente ainda, tem desembarcado entre nós espíritos mais adiantados, não somente intelectualmente, mas também moralmente, em relação à grande maioria de todos nós. São chamados espíritos cristais, também fazendo referência à sua aura alva, branca e mais expansiva, evidentemente, do que a grande maioria de todos nós. Porque a nossa expansibilidade aurílica reflete o nosso estágio evolutivo de momento. Eu não sei se vocês já leram a respeito. A fotografia da aura de Chico já foi feita, Chico Xavier, quando ele estava aqui entre nós na condição de encarnado. Os estudos nos mostram, por outro lado, que a nossa aura dista mais ou menos do nosso corpo uns 20 centímetros, ou seja, mais ou menos um palmo, a nossa aura. A expansibilidade da nossa aura é mais ou menos um palmo, é isso aqui mais ou menos. Em média, isso aí não é uma regra matemática, 2 e 2 são 4, porque nós não estamos lidando com ciências exatas. Então, em média, um pelo outro, vamos dizer assim, a expansibilidade da nossa aura dista 20 centímetros do nosso corpo. Foi fotografada a aura de Chico Xavier. 20 metros de luz. Aí alguém diz, mas a distância é muito grande. Mas tomemos consciência, um dia a nossa aura tamanha será de 20 metros de luz. Quem nos garante isso é Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier. Quando ele nos ensina que nós somos hoje o que Jesus foi ontem, e seremos amanhã o que Jesus é hoje. O que é que Jesus é hoje? Espírito puro. Um dia eu também serei espírito puro. Um dia todos nós seremos espíritos puros. Nessa hora teremos transitado nas 5 categorias de mundos.
já habitamos a categoria de mundos primitivos, estamos habitando agora a categoria de mundos de expiação e provas, às vésperas de nos tornarmos habitantes de mundos de regeneração. Habitaremos um dia mundos felizes e finalmente mundos divinais, que se prestam a abrigar espíritos puros, porque um dia seremos espíritos puros. Mas aqueles que de repente, dentro desse processo evolutivo em que se encontra inserida a Terra, aqueles que não conseguirem acompanhar a evolução da grande maioria desses habitantes da Terra, quando ela se transformar num mundo de regeneração, será convidado, entre aspas, em reencarnações vindouras, a reencarnar num mundo de expiação e provas, no instante em que a Terra deixar de ser mundo de expiação e provas e entrar na categoria de mundos de regeneração. Por quê? Porque vai ser nessa hora a estação apropriada às nossas necessidades evolutivas de momento. É como se fôssemos nessa hora alunos reprovados. O que é que acontece com um aluno que não se candidata a cursar a classe imediatamente superior àquela que ele está estudando nesse ano? Repetir. Vamos repetir de ano. A grande maioria tornar-se-á alunos de uma classe imediatamente superior, um mundo de regeneração, e aquela minoria recalcitrante vai permanecer na condição de espíritos em expiação e provas. Não mais na Terra, porque a Terra já se transformará nessa hora em mundo de regeneração. Mas um mundo de expiação e provas, nesse momento, a abrigar-nos. Como a grande maioria de todos nós, acreditamos nós, manifesta o interesse, pelo menos é assim que eu penso, de permanecer na Terra quando ela vier se transformar num mundo de regeneração, de continuar habitando, reencarnando na Terra quando ela se transformar num mundo de regeneração. É evidente que todos manifestam esse interesse, ou pelo menos a grande maioria de todos nós. É assim que eu penso. A não ser que exista alguém que diga, não, para mim tanto faz reencarnar na Terra, no futuro, ou em outra morada da casa do Pai qualquer. Estou partindo da premissa que julgamos ser verdadeira, de que é aqui que nós temos os nossos laços de afetividade. Os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos, enfim. Os nossos amores estão todos aqui na Terra. Então é natural que eu queira permanecer na Terra, mesmo quando ela vier se transformar em mundo de regeneração. Mas aqueles que não acompanharem essa evolução vão ser migrados para outras moradas da casa do Pai. E o que fazermos para preservarmos esse nosso interesse de continuarmos como moradores da Terra, mesmo quando ela se transformar em mundo de regeneração? Aí vamos recorrer nada mais, nada menos a Jesus, essa fonte inesgotável de informações. Porque há 2000 anos atrás, Jesus já nos deixava uma senha, a propósito dessa nossa pretensão de continuarmos na Terra, quando ela se viesse transformar no mundo de regeneração. Ele nos deixou a receita, a senha. E essa senha está contida no Sermão da Montanha, que é outro sermão de Jesus. O tema da noite está inserido, o tema da tarde, melhor, está inserido no Sermão do Cenáculo. Mas no outro sermão de Jesus, que é o Sermão da Montanha, o mais conhecido deles, onde ele nos diz, entre as bem-aventuranças, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, traduzindo, bem-aventurados aqueles que já adquiriram o controle sobre si mesmo, porque o manso é uma pessoa que tem um domínio sobre si mesmo, que não fica ao sabor das contingências, ou seja, tem um controle sobre si e, consequentemente, se conquista a imprescindível paz da alma, como requisito imprescindível na conquista da nossa felicidade. Nunca nos esqueçamos, meus irmãos, de que é a paz o ingrediente indispensável na conquista da nossa felicidade.
é a paz, o tempero da felicidade. Nos mundos de regeneração, já estaremos cogitando fortemente da felicidade na sua plenitude. Ainda temos muita coisa a espiar, conforme já vimos, mas já estaremos muito mais despertos, muito mais atentos para a importância do amor em nossas vidas. E quem se ama não se deixa inquietar. Quem se ama não se deixa levar ao sabor das contingências. Eu estava calmo e ele apareceu, eu perdi a minha calma. Você nunca foi calmo. Porque as conquistas que nós fizermos, em termos intelectuais e em termos morais, são conquistas inalienáveis nossas. E o Espírito, ele não retrograda. Aquilo que aprendemos, aquilo que conquistamos, nos pertence. São bens que os ladrões não roubam e que as traças não roem, no dizer de Jesus. E vão nos acompanhar aonde nós estivermos, advogando os nossos interesses. Se você se deixar inquietar quando ele chegou, é porque você ainda está vulnerável a certas contingências, a certos acontecimentos. Porque simplesmente você ainda não é manso, você ainda não é senhor de si mesmo. Meus irmãos, nunca se falou tanto em depressão, em ansiedade, em estresse, como se tem falado nos últimos tempos. É a doutrina espírita trazendo inserções valiosíssimas, no sentido de que nós possamos vivenciar essa bem-aventurança a que Jesus se refere. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, quando a terra se transformar em mundo de regeneração, você que é manso, que já é senhor de si mesmo, estará apto a continuar como habitante dessa terra, mesmo quando ela se transformar em mundo de regeneração. Qual é a maneira mais prática de vencermos as nossas imperfeições? Aqui que comumente denominamos de nódoas morais. Kardec faz essa pergunta no Livro dos Espíritos. É a pergunta de número 919, cuja resposta se mostra belamente enriquecida de uma mensagem deixada pelo Espírito de Santo Agostinho, que na sua infância tinha sido, vamos dizer assim, entre aspas, um playboy, um garoto como tantos garotos por aí, gozando a vida, desfrutando dos prazeres da vida, até o momento que ele desperta para uma nova realidade, introspectando essa realidade e procurando vivenciá-la, e faz um exercício diário de observação sobre si próprio ao final de cada dia, procurando conhecer-se a si mesmo, conforme a orientação de Sócrates, o grande filósofo grego da antiguidade, que nos deixa uma lição que ainda se mostra válida até os dias de hoje, porque poucos de nós conhecem o seu mundo interior. O homem que já chegou à lua, já deu largos passos em relação ao seu mundo de exterioridades, muitas vezes não deu sequer um mínimo passo em direção ao seu mundo interior. Muito embora o nosso mundo interior, meus irmãos, seja bem mais diversificado, bem mais rico do que o nosso mundo exterior. Bem mais rico. E nós nos relacionamos com ele como sendo um grande desconhecido de nós mesmos. Então é preciso nessa hora, se quero conquistar, vivenciar essa senha que Jesus se refere, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, para que assim eu possa me candidatar, permanecer na terra, quando ela se transformar no mundo de regeneração, eu querer saber de mim mesmo, será que eu já sou manso? Como eu me comporto diante de certas circunstâncias, de certas notícias? Quando eu estou enfrentando uma situação dolorosa, uma dor, por exemplo, uma doença, como eu me mantenho nessa hora, diante dessas circunstâncias adversas? Eu me desequilibro, eu blasfemo, eu me irrito, eu me deixo tomar por um desânimo, eu chego a cogitar em muitas oportunidades ideias suicidas. É isso. Recicle-se, meus irmãos, ou meus irmãos, recicle-se.
Admita que você ainda está nesse estágio de inquietude interior, que você ainda não é manso, porque o primeiro grande passo na conquista das virtudes que nos cabe conquistarmos é admitirmos que ainda não as temos, que ainda não somos virtuosos nesse particular. Porque enquanto nós não admitirmos que ainda somos carentes naquele particular, que ainda não somos senhores de nós mesmos, nós simplesmente jamais conquistaremos o nosso mundo interior. Porque eu nem sequer admito que eu ainda não conquisto esse mundo, que eu me acho já senhor de mim mesmo. Então, se eu me acho senhor de mim mesmo, não tem mais nada que fazer em meu próprio proveito. Isso normalmente é patrocinado pelo orgulho, meus irmãos. O orgulho é o grande patrocinador a impedir-nos de reconhecermos no estágio evolutivo de imperfeições que ainda estamos. Quando eu identifico e admito aquela minha imperfeição, eu dou um largo passo no sentido de ultrapassá-la, de vencê-la, de extirpá-la de mim, tirá-la do meu caminho. Quando a gente está com um problema, a primeira providência a ser tomada é admitir que estamos com aquele problema. Se eu não admito que estou com um problema, eu nunca vou solucionar, eu nem sequer enxergo o problema que eu tenho. Então eu preciso enxergar e admitir. Admitindo, nos munirmos de forças para vencê-los. Imitando essa proposta indicada por Santo Agostinho, que ao final de cada dia fazia uma viagem em relação ao seu dia, das coisas boas que fizeram, das coisas erradas que cometeram, e firmaram um propósito. No dia seguinte, evitar os erros que cometeu no dia anterior, e repetir, reviver as virtudes e os acertos que ele fizeram nesse mesmo dia anterior. É um trabalho lento, não é um trabalho de menor esforço, não é, mas é um trabalho possível de ser feito, porque se Santo Agostinho fez, ao ponto de se transformar no grande bispo de Hipona, ao ponto de hoje participar ativamente da codificação, é um dos espíritos que mais marca a presença na codificação doutrinária espírita. Se nós nos debruçarmos a ler a codificação, vamos ver a presença de Santo Agostinho em vários momentos da codificação, nos trazendo elucidações riquíssimas, nos mostrando não somente senhor de si mesmo, não somente manso, mas já estagiando em outro degrau de uma grande escada, o degrau do pacificador. Pedro, tu me amas? Pergunta Jesus. Por 3 vezes Jesus pergunta a Pedro essa mesma pergunta. E por 3 vezes Pedro responde que sim. E Jesus finalmente arremata esse diálogo com Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Santo Agostinho aceitou esse convite de Jesus, feito a Pedro e de resto a todos nós. É quando nós já saímos da condição de pacíficos e já entramos na condição de pacificadores. Já adquiri a paz em relação ao meu mundo interior e agora quero que as pessoas que dividem comigo o meu momento evolutivo também desfrutem dessa maravilha chamada mansuetude, paz, manso em relação a mim mesmo, senhor de si mesmo. Essa terra que se refere a Jesus, nessa bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, também pode ser compreendida como sendo o nosso psiquismo. Bem-aventurado aqueles que já conquistaram o domínio sobre si mesmo, sobre o seu psiquismo. Porque herdarão a terra, ou seja, herdarão a si próprio, senhor de si mesmo. Então, se eu enveredo nesse caminho, se eu estimulo essa conquista em meu próprio benefício, automaticamente eu estou me candidatando a permanecer na terra quando ela vier se transformar num mundo de regeneração. Continuarei habitando aqui. Ele vai se transformar e eu vou acompanhar esse avanço, porque na natureza tudo evolui: nascer, viver, morrer, renascer ainda, evoluir sempre. Essa é a lei. Que a tarde de hoje, por conseguinte, meus irmãos, tenha nos servido de reflexão,
Que nós possamos sair daqui da Federação Espírita Pernambucana, refletindo sobre o tema da tarde. E nos perguntando nesse momento de autorreflexão: eu tenho investido na conquista do meu controle sobre mim mesmo, sobre o domínio sobre mim mesmo? Eu preciso permanecer na terra. Eu não quero arrumar as minhas malas para residir em outra morada da casa do Pai. Porque é aqui que eu tenho os meus amores, os meus afetos, as pessoas que eu amo, que eu estimo, que eu me dou bem. E eu quero permanecer. É natural que desejemos isso. É natural. Mas isso está ao nosso dispor. E somente nós é que teremos condições de fazermos alguma coisa em nosso benefício. E mais ninguém. Dentro desse contexto, comparece a doutrina espírita, não somente para nos auxiliar, através de esclarecimento, iluminando o nosso caminho, mas a necessidade de caminhar será sempre nossa. Ninguém poderá caminhar fazendo as minhas vezes, ninguém, gente. Eu é que tenho que caminhar naquele caminho que me pertence, e mais ninguém. Que a paz do meigo Jesus continue habitando nos corações de todos aqueles que aqui se encontram, encarnados e desencarnados.